Bom dia a todos. Portanto, eu vou tentar mostrar-vos alguns exemplos de coisas que se fazem onde são utilizadas coisas que se fazem em MTP. Okay? E a começar por pegar na apresentação do professor Lindo, em particular na questão de que ele estava a falar de a aplicação da informática à área de biologia, em particular a bioinformática. Bem, e atualmente o estado é este. Portanto, antes olhavam para uma célula, agora descobriram que é mais fácil pegar aí na água de um poço, tirar um copo do que é que lá estiver, sequenciar tudo e depois alguém que resolva o problema. Portanto, este é o estado das coisas e, portanto, existem muitos desafios ainda na bioinformática para resolver. Mas eu aqui queria virar-me mais para o impacto que isto tem na indústria e no impacto que a MTP tem na indústria. Okay? Continuando e mudando já um bocadinho o tema, toda a gente conhece a empresa Monsanto, ou já alguma vez ouviram falar dela. É simplesmente o maior produtor de qualquer coisa que se cultive a nível mundial. Desde cereais, de vegetais, ou o que vocês quiserem. Okay? E descobriram há coisa de um ano que convinha começarem a meter a informática no meio daquilo tudo. Não só da parte de business, que depois mais tarde o pessoal dos sistemas de informação irá falar de certeza disso, mas mesmo na parte operacional da questão, a nível de processamento dos dados que eles estão a produzir. Okay? E quando nós pensamos neste problema, a questão que se levanta aqui é: ok, eu agora tenho que aplicar todos os algoritmos, todas as técnicas de programação que eu tinha antes, tudo o que falaram ou que ouviram falar aqui hoje, mas tenho que escalar. Eu tenho que lidar com terabytes por semana, centenas de milhões de registros por dia, etc. E eu tenho que ser capaz de processar isto tudo. Okay? Existe ainda um sítio que vocês devem conhecer, já ouviram falar. Alguém reconhece esta imagem? Já vi que estão bem informados. Há uns anos assisti a um senhor que trabalhava no CERN, numa conferência de informática. E o senhor chegou lá e toda a gente ficou a olhar para ele, o que é que ele estaria a fazer ali. Okay? E ele disse que, aquilo funciona muito bem, o acelerador de partículas é espetacular. Perguntaram-lhe se eles iam criar buracos negros com este novo acelerador. Ele disse na altura que, infelizmente, achava que não, mas que se criassem era fantástico. E o que ele disse na altura foi que, eu estou aqui porque aquilo funciona mesmo muito bem. Nós conseguimos recolher colisões espetaculares, mas nós não conseguimos processar os dados que saem de lá. Em particular, os dados que saem dos sensores do CERN, só 1%, 2% desses dados é que chegam sequer a ser gravados em algum disco. E mesmo assim são terabytes de dados por cada experiência que eles fazem. Okay? Mas as boas notícias é que eles estão à procura de engenheiros informáticos. Portanto, vocês, se um dia quiserem correr para lá, isto é uma call que abriu há pouco tempo e como veem, computing é o que não falta ali. Portanto, se algum de vocês quiser trabalhar para o CERN, não precisam de ser físicos. Aliás, eles agradecem, não seja. Okay. Uma área que vos diz mais. Portanto, todos vocês usam estas tecnologias, Google, Facebook, YouTube, etc. E a este nível existem muitos desafios também relacionados com a área de MTP. Um exemplo particular, este que foi um engenheiro da Google que me contou, e aqui não estou a falar dos tipos que vocês ouvem falar normalmente, são os que gerem um negócio. Era, de facto, uma pessoa que tinha implementado coisas. Existe um exemplo típico. Algum de vocês já utilizou o Google Translator? Já. Ok. Então aquilo lá por trás tem um conjunto de coisas, em particular, há lá uma parte muito simples que é simplesmente fazer contas de álgebra linear. Portanto, é multiplicar lá uns vetores por umas matrizes para determinar qual é que é a palavra que bate certo com a palavra que vocês querem traduzir. E um problema de engenharia que eles tinham é que, se vocês aprenderem álgebra linear, o que é que acontece? Vocês representam os números como reais e podem usar esses números para determinar tudo o que vocês faziam, os produtos de matrizes, calcular as inversas, determinar os determinantes, etc. E eles implementaram esses métodos, chamam-se métodos de ranking, no Google. Qual foi o problema? É que os floats ocupam 32 bits. Isso é uma chatice. Aquilo é muito grande, não cabe em memória. Solução engenheiral para o problema.
vamos reduzir o número de bits até ver quando é que isto bate certo. Portanto, ele mostrou um gráfico em que eles reduziam 32, depois passavam para uns 20 e tal, depois 16, depois 8, 4, 3, 2, 1. E o que ele chegou à conclusão foi, 1, 2, 3 não serve. Pensar em números reais representados só com 3 bits, o que vai acontecer é que eu perco a resolução e não traduzo nada. Surpreendentemente, basta 4 bits. Portanto, na altura, agora não sei se eles mudaram entretanto, o Google Translator estava a funcionar com 4 bits para representar reais. E isso era suficiente para garantir a qualidade da tradução que vocês veem na plataforma quando pedem para traduzir textos. Okay? E aqui tem um problema de engenharia que tem a ver com tudo com a implementação do algoritmo que está por trás e até que ponto é que eu preciso ter uma representação muito precisa para os valores que estou a usar neste algoritmo em particular. Reparem que eu não vou estar aqui a falar da parte de Information Retrieval e a parte de sistemas de informação. Eu vou deixar isso aos meus colegas depois, quando for a vez dele, de falar tudo o que tem a ver com a plataforma destas plataformas, do Google, etc. Mas já agora, por curiosidade, tendo em conta que vocês todos usam muito, de certeza absoluta, toda a gente aqui já usou um cliente torrent, certo? Quem é que nunca usou? Alguém sabe dizer para que é usado o BitTorrent dentro do Facebook? Portanto, o Facebook tinha um problema há uns tempos que era... Isto também foi uma pessoa de engenharia que me explicou. Eles tinham um problema que é... Eles programavam, tinham lá aqueles módulos todos bonitos desenvolvidos em engenharia de software, depois tinham que produzir um pacote e tinham que distribuir esse pacote pelo cluster deles, certo? E eles experimentaram de todas as maneiras, servidores centrais, cópia para intermédios, passagem para depois para os outros, instalação, etc. E chegaram à conclusão que a maneira mais simples é simplesmente fazer download do BitTorrent. Todas as máquinas do mundo tornam-se clientes de torrent e distribuem aquilo em menos de 15 minutos. E, portanto, todos os updates do Facebook demoram menos de 15 minutos, que eles usam BitTorrent por trás. Portanto, ficam a saber que o BitTorrent não serve só para aquilo que vocês utilizam. Bem, passando para social media, uma vez que vocês todos aqui participam em redes sociais, aqui também existe muita coisa particular relacionada com algoritmos e, em verdade, com problemas relacionados com o processamento de grandes volumes de dados. Aqui, o exemplo mais típico, porque veio agora à luz com as recentes novidades da NSA e afins, é como é que eu consigo processar toda a atividade que os utilizadores fazem dentro destes sistemas. Eu devo dizer que isto da NSA é meramente chamar a atenção ao público, porque já há 10 anos que eu assisti uma talk quando um senhor que trabalhava na Yahoo, o trabalho dele era meramente seguir perfis na social media e identificar, a pedido do governo americano, perfis de terroristas. Isto já há 10 anos. E esse investigador também era muito bom a trabalhar com ganzoas, eu vi-o a funcionar em real. E, portanto, aqui o problema é que nós temos é como é que eu consigo processar este tipo de dados e como é que eu implemento os algoritmos para escalar para este volume de dados. Okay? Um exemplo típico. Imaginem a rede do Facebook, imaginem que eu quero fazer uma coisa tão simples como determinar qual é que é a distância média entre qualquer dois indivíduos no Facebook. Okay? A distância média leia-se quantas pessoas é que estarão no meio para eu conseguir, por exemplo, comunicar com o Barack Obama. Ou para comunicar com um de vocês. Em média, quantas pessoas é que estarão no meio deste caminho? Alguma aposta? Isto é subejamente conhecido. 6 é o standard, já foi avaliado, já foi calculado há uns anos e é aquilo que é considerado como gold standard, mas de facto para o Facebook é mais pequeno, pelo menos se tivermos em conta as ligações de friendship que vocês têm no Facebook. Como é que eu calculo isso? Bem, tenho vários problemas. Apenas do ponto de vista algorítmico, a rede do Facebook não é fácil de colocar dentro da memória do vosso computador. Ou seja, se eu vos pedisse para fazer download da rede, se eu vos desse a rede e dissesse agora calculem a distância média, o primeiro problema é como é que eu coloco a rede do Facebook dentro da memória do meu computador. Okay? Pode não caber. Em particular, se vocês pensarem que normalmente eu represento redes com matrizes de adjacências, tendo em conta quantos utilizadores é que tem o Facebook agora. Eu não uso o Facebook, não sei. 1 milhão, 1 bilhão? Então tem uma matriz de 1 bilhão por 1 bilhão. Certo? Agora metam lá isso no computador. A vantagem é que aquilo é esparso. Ou seja, há muitas pessoas que não se ligam a muitas outras pessoas. Se vocês contarem os vossos amigos que têm no Facebook, duvido que tenham 1 bilhão de amigos no Facebook. Okay?
Portanto, existe o facto das matrizes serem esparsas. Então, eu de alguma forma posso comprimir aquilo. Mas mesmo que eu comprima aquilo, se vocês contarem o número de links no Facebook, há de ser cerca de 20 vezes mais do que o número de utilizadores. E, novamente, eu tenho um problema de colocar aquilo em memória. Então, como tudo na informática, voltamos à matemática, estudamos uma coisa que se chama delta coding. Eu pego nesses esquemas, faço uma estrutura de dados, comprimo a rede toda e meto-a em menos de 20 GB de memória do meu computador. Portanto, eu consigo meter o Facebook em 20 GB de memória. Okay? Passo seguinte, como é que eu calculo a distância média? Para calcular a distância média, eu preciso pegar em cada pessoa que está no Facebook e calcular a distância para qualquer outra pessoa que está no Facebook. Portanto, tecnicamente, eu tinha que fazer 1 bilhão vezes 1 bilhão de cálculos. Okay? Também não é útil. Eu não vou entrar aqui em detalhes, posso apenas dizer que para fazer este cálculo utilizamos algoritmos avançados que utilizam técnicas probabilísticas para fazer uns contadores aproximados e usamos esses contadores para calcular isto e calcular esta distância para o Facebook com um algoritmo. Se vocês tentarem usar os algoritmos para aprenderem análise de algoritmos, demoravam meses, se não anos, a calcular. Com este algoritmo eu demoro cerca de 2 horas. Já agora a distância para o Facebook é 4.74, portanto significa que em média estamos a falar de 4, o que significa que se quiserem chegar a uma pessoa, um amigo de um vosso amigo é amigo de um amigo da pessoa onde vocês querem chegar. Okay? Se quiserem saber mais, os slides acho que vão estar disponíveis. Software e exemplos estão disponíveis naquele sítio. Por razões de proteção de dados, a rede do Facebook não está lá disponível e as pessoas que calcularam isto tiveram acesso à rede através do NDA com o Facebook, mas não podem publicar a rede, como é óbvio. Mas eu posso pensar noutras coisas. Alguns de vocês não têm, mas um dia poderão ter um profile no LinkedIn. E existe uma característica muito engraçada no LinkedIn que é dividir aquilo em grupos. Portanto, vocês não dizem lá nada, só dizem o que é que vocês, onde é que estudaram, onde é que trabalharam, o que é que têm feito ao longo da vida. E depois há uma aplicação engraçada que é o LinkedIn Maps, que vocês chegam lá e ele diz, ok, vocês fazem parte destes grupos. Estiveram no técnico, estiveram nesta empresa, estiveram naquela empresa, estiveram nesta escola secundária, estiveram aqui, estiveram, etc. Para este tipo de análise, independentemente de eu ter que ter a minha base de dados a funcionar, eu ter que processar, guardar volumes gigantescos de dados, etc., existe um algoritmo para fazer isto. Bem, neste caso particular, o algoritmo não é muito complicado porque eu tenho os vossos perfis e, portanto, eu consigo simplesmente as pessoas que andaram na técnica agrupá-las juntas e, portanto, não é muito difícil. Mas eu posso querer fazer isto sem ter isso em conta. Eu posso querer fazer isto numa rede onde eu não tenho perfis. E, portanto, se eu pegar numa rede, neste caso, uma rede social, que não tenho perfis, eu só tenho pessoas que são amigas de outras pessoas, não é dito nada acerca dos perfis, eu preciso de um algoritmo para determinar estes grupos. E a questão é que eles existem e funcionam surpreendentemente bem. Vocês perguntam, mas para que eu quero saber isto? Bem, primeiro porque o pessoal de física gosta muito de perceber como é que os sistemas complexos são organizados e tem dedicado bastante tempo a isso. Mas se vocês falarem com empresas de marketing, eles vão ficar excitadíssimos com este tipo de abordagem. Então, eles aqui sabem em que grupo é que vocês pertencem, que marketing é que deve ser enviado para vocês, se vocês estão ou não estão no border e, portanto, podem influenciar múltiplos grupos, etc. E, portanto, este tipo de informação é muito valiosa a esses níveis. Okay? Do ponto de vista da MTP, não só toda a hierarquia de módulos de software para fazer estas coisas é relevante, mas neste caso particular é um algoritmo. Já agora, fazer esta coisa é extremamente difícil e o problema, vocês mais tarde vão aprender o termo, se não aprenderam já, o problema é NP hard ou NP difícil. Significa que não se conhece nenhum algoritmo que corra em tempo linear que calcule esta coisa de forma exata. Okay? Normalmente os algoritmos funcionam por aproximação ou alguma coisa do género. Ok, apenas um exemplo, isto tem a ver com GPS e geolocalização. Como vocês sabem, isto também usa muitas triangulações, cálculos de álgebra linear, e alguém tem que implementar estas coisas todas, como descobrir caminhos. Quando vocês usam o Google Maps, alguém teve que implementar o algoritmo que determina o caminho mais curto entre dois pontos, que é muito útil. Neste caso particular, a piada é que só usando GPS e usando dados do Flickr e do Twitter, novamente, estamos a processar dados em larga escala, eu consigo reconstruir o mapa de Londres. Portanto, eu aqui não tenho nada de nenhum mapa por trás, a única coisa que eu fiz foi calcular as coordenadas de GPS de cada post no Twitter e cada foto no Flickr e mapeei. O que é amarelo são fotos, o que é azul, não sei se conseguem ver bem, é Twitter,
o que é branco é os dois. E, portanto, é fácil ver, para quem já olhou alguma vez para o mapa de Londres, é fácil reconhecer alguns pontos. Okay? Bem, mas voltando a outras aplicações onde as coisas começam a ficar mais tremidas. Não sei quantos de vocês é que já visitou, mas existem agora muitos andares que usam domótica. Muitas casas que usam domótica. Muitos edifícios que usam domótica. Aliás, os arranha-céus, o principal problema deles é domótica, sistemas de controle. E aqui, novamente, vocês têm que ter todo o software e todas as camadas necessárias de software para processar estes dados, para reagir, por exemplo, a fugas de água, fugas de gás, temperaturas, se estão a aumentar, se é preciso ligar o ar-condicionado, se não é preciso e podemos poupar a eletricidade, etc. Okay? E também queremos algoritmos para fazer isto. Okay? Reconhecimento automático de pessoas na rua e nos parques de estacionamento. Alguns de vocês poderão passar em portagens, neste momento as vossas matrículas são reconhecidas automaticamente. Eventualmente, em alguns sítios, reconhecem-vos a vossa cara, etc. E, portanto, neste caso particular, nós também precisamos de algoritmos que consigam fazer este tipo de coisas. E também aqui nós precisamos de algoritmos para processar aquilo que agora o pessoal dá uma atenção, que é os logs. Todas as atividades que acontecem no sistema. Em qualquer um dos exemplos que eu dei anteriormente, o número de dados são produzidos em logs, ou seja, coisas que não são explícitas, coisas que é meramente interação. Quando vocês fazem um post no Facebook, quando fazem uma search no Google, etc., se pensarem no número de caracteres que vocês lá escreveram, aquilo que vocês geram por trás é 100 mil vezes mais do que aquilo que vocês escreveram. Em termos de logs, qual foi o IP de onde acederam, etc, etc. Tudo o que fizeram. Passando para sistemas críticos. Portanto, aqui eu estou a entrar numa parte de MTP mais virada para as linguagens e para a formalização, verificação das linguagens e dos erros que podem ser introduzidos quando estão a programar. Não sei se vocês sabem, mas o software que é usado nos aviões não é usado só para verem os vídeos, okay? Lá no Media Center que vocês têm à frente do banco. Também é usado para o próprio controle do avião. Em particular, tem havido algumas discussões, por exemplo, quando uma empresa vende aviões a outras empresas, especialmente aviões de guerra ou mísseis, uma pergunta é: epá, espera aí, eu comprei este míssil aos gajos é que têm o software, eu não vi o software, será que eles têm backdoors para controlar os meus mísseis? Ou os meus aviões? Essa questão já foi levantada muitas vezes. Okay? Por outro lado, nós queremos ter cuidado se isto não falha em pleno voo. E, portanto, eu tenho que garantir que o meu software não tem erros e que eu consigo garantir que isto vai funcionar sempre bem, ou se não funcionar, de alguma maneira eu tenho controlos para isso. Se vocês pensarem, não acontecem tantos acidentes de avião, mas um exemplo mais interessante ainda é, por exemplo, estes rovers que andam em Marte já há uns anos. Isto como obviamente usa muitas coisas, entre elas software, entre elas algoritmos que estão lá para controlar este tipo de dispositivo. Não sei se vocês sabem, mas isto quando foi colocado em Marte era suposto durar poucos anos. E neste momento eles continuam a andar, ninguém sabe muito bem como, mas parece que aquilo foi bem feito na altura e eles continuam a passear por lá e de vez em quando vão mandando informação de volta para nós. Mas as coisas nem sempre correm muito bem. Okay? Portanto, se for aqui esta página da Wikipedia, vocês podem ver aqui alguns problemas. Okay? Desde naves que caíram, satélites deixaram de funcionar, e quando as naves caem, às vezes morrem pessoas, e portanto convém nós termos cuidado com este tipo de coisas. Vou deixar-vos isto para vocês depois investigarem vocês, incluindo na parte de biomedicina, mortes de pessoas por erros de software e depois todo aquele problema relacionado com a questão dos anos, quando o pessoal implementou isto, não previu que os computadores duravam muito tempo e, portanto, esqueceram-se que um dia iam arrebentar com o contador dos segundos. E portanto, deixo para vocês depois verem a lista de software, de erros de software, e se clicarem a partir destes links vão encontrar quer esforço a nível do desenvolvimento de linguagens, quer esforço a nível das técnicas de implementação, quer ao nível da verificação e formalização, para conseguirem desenvolver este tipo de código sem introduzir erros. Em particular, uma empresa portuguesa, não sei se algum de vocês conhece, que é a Critical Software, que é conhecida por, em particular, fornecer este tipo de software para sistemas críticos, incluindo alguns deles na NASA. Okay? E, portanto, eu já estive em algumas workshops promovidas por eles e uma das coisas que eles focam nessas workshops é precisamente
linguagens formais e formalização e verificação do software que vocês estão a desenvolver e garantir que aquilo cumpre com os requisitos e com as especificações que o sistema tem. Okay? E no fim vocês têm que garantir aquilo a 100%, não é só a 90% ou qualquer coisa do género, como acontece quando vão fazer um website. Bem, mas uma vez que o pessoal agora só tem ouvido problemas de economia e dinheiro, provavelmente um dos sítios, para além do CERN, que foi um dos primeiros a usar coisas em larga escala, o outro sítio onde o pessoal usa informática a sério é aqui. Okay? E, neste caso, além de tudo aquilo que vocês veem naqueles vídeos onde veem lá o pessoal a comprar e a vender coisas e por aí fora, há outros pontos lá onde a coisa torna-se muito mais escrita. Alguém aqui sabe o que é speed trading? Ou high frequency trading? Vamos falar. Ok. Então, na prática, esses sistemas de software são coisas muito simples. Estão relacionados com uma coisa que tem a ver com pessoas em MTP que estudam isso, que tem a ver com teoria de jogos. Em particular, como é que vocês conseguem implementar algoritmos que jogam uns contra os outros. E, na prática, conseguem ganhar ou perder nesse contexto. No caso da High Frequency Trading, o que acontece é que eu quero, na prática, ganhar ao cêntimo. Portanto, a High Frequency Trading surgiu, na altura não era tão rápido, surgiu quando o sistema bancário atual foi descoberto. Portanto, o sistema bancário atual não está necessariamente vinculado a um Estado. Os bancos, enquanto instituições, podem estar distribuídos por vários países e, portanto, existem offshores e por aí fora. Isto foi inventado por uma família conhecida de banqueiros na Europa já há uns anos largos. E, na mesma altura, eles descobriram também que podiam usar pombos correios para conseguir vencer os adversários. Portanto, eles sabiam que ia acontecer uma operação, o que eles faziam era mandavam pombos correio com essa informação para quem estava do outro lado conseguir comprar e vender por pouco, mesmo que ganhasse pouco, para ganhar alguma coisa antes de efetivamente quem for fazer a operação conseguir ganhar. E o speed trading é tudo acerca disso. Eu coloquei aqui este vídeo, vamos ver se eu consigo pôr isto a andar, porque eu já percebi que a rede aqui não é propriamente a coisa que está mais rápida neste momento. É só para ter uma ideia do que é que acontece. Enquanto isto... Vamos ver se funciona ou não. Deixa-me... Não, mas esta também é do Google, pá. Deixa-me tentar ver se isto funciona. Nem sempre se pode confiar na cloud, pá. Isto é em baixo, cabo de rede, se preferir. Tem? Ok. Deixa-me ligar o cabo de rede. Contando a história rapidamente, estes sistemas funcionam com base numa coisa muito simples. Com a base de que eu consigo comunicar rápido. E como vocês vão ver pela questão do vídeo, quando eu falo em comunicar rápido aqui, eu falo em comunicar mesmo muito rápido. Ou seja, estou a falar em latência. Vocês já uma vez fizeram um ping? Ok, quantos milissegundos é que aquilo demora?